Olá, meus queridos irmãos, paz do Senhor a todos. Você está no seu canal, o canal Bíblia Aberta, edificando vidas através da palavra de Deus. Eu sou o pastor Fábio Pereira e hoje nós vamos a um vídeo, um tema muito importante: eleição e predestinação. Com certeza você já ouviu falar de eleição e predestinação, você também já sabe do debate que há entre Calvino e Armínio, na verdade, os seus seguidores, os defensores desses pensamentos, e nós vamos tratar desse assunto, eleição e predestinação, e para isso nós convidamos o nosso amigo, mestre, professor e pastor Júnior Oliveira, da cidade de Lago da Pedra. Ele vai nos fazer uma exposição teológica, dogmática e bíblica a respeito de eleição e predestinação. Tenho certeza que você vai assistir até o final desse vídeo, porque está muito interessante e muito edificante. Quero pedir a você que deixe o seu joinha nesse vídeo. Você que está aqui pela primeira vez, não perca tempo, inscreva-se no canal, isso é muito importante para o crescimento. Também na descrição desse vídeo eu vou deixar o link do canal do pastor Júnior Oliveira, para que você faça uma visita no canal do nosso pastor, inscreva-se, venha curtir os vídeos, e aí você também vai estar contribuindo para o crescimento do canal do pastor Júnior Oliveira. Sem demais delongas, vamos ao vídeo. Eu tenho certeza que é impactante. Tenho certeza que você vai assistir, você vai compartilhar, porque está uma exposição objetiva, simples e de uma fácil compreensão. Que Deus em Cristo nos abençoe e vamos ao vídeo. Olá, queridos do canal Bíblia Aberta, a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer ao pastor Fábio Pereira, que nos concede esta oportunidade de poder compartilhar um pouco deste assunto que consideramos de suma importância, de grande relevância para a vida de todo cristão. O assunto é eleição e predestinação. E eu gostaria de tratar deste assunto sob três perspectivas. Uma primeira perspectiva é a perspectiva teológica acerca do assunto, a segunda perspectiva, a perspectiva dogmática, e a terceira perspectiva, a perspectiva bíblica. Teológica, dogmática e bíblica. Dentro da perspectiva teológica, nós precisamos entender que eleição e predestinação são assuntos que estão inclusos dentro da matéria da soteriologia, que é a doutrina bíblica ou o estudo bíblico, o tratado bíblico acerca da salvação. Então, eleição e predestinação tratam de assuntos dentro da salvação. Portanto, é um anacronismo pensar em predestinação fora desse âmbito da soteriologia, dentro da soteriologia. Aliás, fora da soteriologia. Porque eleição e predestinação se aplicam basicamente a esses assuntos. Eles são tratados biblicamente dentro do campo da doutrina da salvação. Eu não posso, portanto, aplicar estes termos, eleição, predestinação, dentro de um âmbito que não seja soteriológico. Em segundo lugar, esse é o aspecto teológico. Em segundo lugar, o aspecto dogmático. Quando falamos do aspecto dogmático, estamos falando aquilo que são visões diferentes dentro do cristianismo acerca do assunto em pauta, no caso a eleição e a predestinação. Dentro do campo da teologia dogmática, nós temos duas perspectivas ou dois entendimentos acerca de eleição e predestinação. O primeiro, e por ordem aqui no sentido histórico, é o chamado calvinismo. O calvinismo, que deriva seu nome de João Calvino, mas que teve a sistematização do assunto por parte, basicamente, mais daqueles que lhe sucederam, entende que eleição e predestinação são sinônimos e aplicam a eleição e a predestinação no que tange à salvação, destacando que, dentro do entendimento calvinista, a eleição ela é, primeiramente, uma eleição de indivíduos para a salvação, a eleição e predestinação de indivíduos para a salvação, e, em segundo lugar, ela é uma eleição incondicional, ou seja, Deus
conforme o entendimento calvinista, na eternidade escolheu uns para a salvação e decidiu preterir outros, ou como vão dizer alguns calvinistas mais radicais, os chamados hipercalvinistas, na eternidade Deus elegeu e predestinou uns para a salvação e outros para o inferno. Esse é o entendimento dogmático do calvinismo acerca da eleição e predestinação. O entendimento dogmático do arminianismo acerca da eleição e predestinação tem pelo menos, é claro, ele não é uma visão, ou não há uma visão monolítica dentro do arminianismo acerca disso, mas as duas visões principais é a que trata a eleição baseada na presciência divina. É o que é conhecido como arminianismo clássico. Ou seja, dentro do entendimento do arminianismo clássico, a eleição se dá pela presciência. Deus, em sua presciência, conforme 1 de Pedro capítulo 1, ele anteviu aqueles que creriam por sua presciência e a estes ele elegeu e, consequentemente, a partir da eleição, predestinou essas pessoas para a vida eterna. E a outra visão arminiana, dentro do que tange a eleição e predestinação, é no sentido da eleição corporativa. Ou seja, esse entendimento advoga que a eleição ela é corporativa, ou seja, Cristo é o eleito, conforme alguns textos bíblicos tratam de Cristo como o eleito, ele é o eleito, e aqueles que estiverem em Cristo são, portanto, eleitos. Se estiverem em Cristo e, consequentemente, permanecerem em Cristo, são eleitos para a vida eterna. Dentro desta visão arminiana também, eleição e predestinação, diferente da ótica dogmática calvinista, não são sinônimos. A eleição diz respeito a esta escolha condicional de Deus, ou baseado no preconhecimento daqueles que creriam, ou baseado em uma decisão de aceitar a Cristo e, consequentemente, se tornar membro do corpo e, consequentemente, eleito, uma eleição condicional, e que predestinação não diz respeito à salvação. No entendimento arminiano, a predestinação não trata acerca de salvação, mas de salvos. Ou seja, trata acerca de pessoas que já são salvas. Ou seja, no entendimento arminiano não existe predestinação para a salvação, mas predestinação dos salvos. Aqueles que são eleitos condicionalmente em Cristo são predestinados a receber tudo aquilo que está preparado na eternidade, a adoção como filhos, conforme Efésios capítulo 1 retrata. A terceira perspectiva que queremos tratar deste assunto é a perspectiva bíblica. E para isso eu quero fazer uso do versículo de número 4 de Efésios capítulo 1, que diz, Efésios 1:4, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para ele, para sermos filhos adotados por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Dentro da perspectiva bíblica, à luz desses textos, a Bíblia revela que de fato existe uma eleição. O Evangelho trata de eleição, a Bíblia trata da eleição e da predestinação. No entanto, esta eleição, conforme o versículo 4 do capítulo 1 de Efésios, é uma eleição que se dá em Cristo Jesus. Não existe eleição à parte, fora de Cristo. Nesse entendimento, portanto, entendemos que aquele pensamento que mais se aproxima da Bíblia, ou que entendemos ser o pensamento bíblico, é aquele que defende a eleição em Cristo. Ou seja, Cristo é o eleito por excelência. E aqueles que creem em Cristo, aqueles que entram, tornam-se membros do corpo de Cristo mediante a fé, não pelas suas obras, como Paulo vai falar no capítulo 2, versículo 8 de Efésios, não pelas obras que houvéssemos feitos, mas como fruto do dom divino da graça de Deus manifesta em Cristo. Aqueles que creem em Jesus tornam-se membros de Cristo. E Cristo sendo eleito, consequentemente, aqueles que estiverem em Cristo e permanecerem em Cristo,
são predestinados. Veja, a predestinação se aplica aos salvos. Não existe predestinação para a salvação e nem predestinação para a perdição. Existe uma eleição em Cristo, na vida daqueles que creem em Jesus, e uma predestinação para aqueles que permanecerem em Cristo, crendo nele, perseverarem em segui-lo. A estes, a Bíblia promete, são predestinados para a adoção de filhos, ou seja, para tudo aquilo que está reservado para aqueles que são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Que Deus abençoe a todos. Espero ter contribuído em nome de Jesus. Pois é, querido, eu disse que você ficaria até o final desse vídeo. Foi uma excelente exposição bíblica, teológica e dogmática. Então você entendeu aí o que é eleição e predestinação. Você teve uma visão da definição dogmática, da visão bíblica e também da visão teológica. Desde já, eu quero agradecer ao pastor Júnior pela excelente participação. Que Deus em Cristo continue abençoando meu amigo. Faça uma visita no canal do pastor Júnior e com certeza será uma bênção. Valeu, até o próximo vídeo. Que Deus em Cristo nos abençoe.